Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e essa é a nossa primeira aula do módulo básico sobre replicação de DNA. Bom, gente, antes da gente falar da replicação em si, né, é importante discutir o porquê ela acontece, né? Qual é o motivo da replicação. Então pensem comigo, meninos. A gente veio de um zigoto, né? Então espermatozoide, óvulo, juntou, pum, zigoto. A partir deste zigoto, nós tivemos a formação de todas as outras nossas células. Todas. E, gente, o zigoto original só tinha uma cópia do DNA, né? Que é o DNA que ele recebeu do espermatozoide do óvulo, né? Então é só uma cópia do nosso genoma. Quando esse zigoto começa a dividir, cada célula filha tem que receber uma cópia idêntica. Ela não pode receber só um pedaço do DNA, não dá, tem que ser realmente o DNA completo. Então, a cada divisão celular que esse zigoto foi sofrendo, até formar os bilhões, trilhões de células que a gente tem, isso ocorreu por um processo onde o DNA ele foi copiado antes. Então, gente, é fundamental você fazer uma cópia do DNA para depois dividir a célula, porque aí as duas células filhas recebem uma cópia completa do seu DNA original, certo? É por esse motivo que todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. É o DNA que veio daquele zigoto, né, que nos originou. Certinho? Tá? Então, lembrem-se disso. O processo de replicação do DNA ele é um processo inerente à ideia de divisão celular. Então, se a célula divide em duas, você tem que copiar o material genético para poder distribuí-lo da maneira adequada. Beleza? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte. O ciclo celular, vocês devem refrescar um pouquinho a memória, ele é dividido em fase de divisão mesmo, né, que é mitose ou meiose, né, e uma fase, um período de preparo, que é chamada de intérfase, certo? A intérfase ela é dividida em algumas etapas. Nós temos a fase G1, que é o que ocorre logo depois da divisão celular, né, então uma célula dividiu, ela entra em G1, né. Depois da G1, ela entra em fase S. Esse S aqui significa síntese. Então é uma fase que basicamente a função dela, o período ali, é fazer a cópia do DNA, certo? Então, gente, a replicação é um processo que ocorre quando as células estão na fase S da intérfase, certinho? Depois da fase S vem a fase G2, depois da G2 ela entra em divisão celular de novo. Esse é o ciclo celular completo, né? Então, durante a fase S é o que a gente vai ter de fato a divisão celular, certinho? E assim, gente, antes da gente saber realmente sobre a divisão, né, antes da gente entrar em mecanismo, processo, é importante entender algumas características desse processo. Um deles, gente, é que ele é extremamente fiel. Isso quer dizer que nós cometemos pouquíssimos erros a cada vez que o seu DNA é copiado. Comete erros? Sim, existe uma taxa de erro, mas é uma taxa muito, muito, muito baixa. O que impressiona muito, né? Porque são moléculas, gente, são moléculas copiando uma outra, né? Então é um processo ali de replicação molecular. E você imaginar que não há erros, que os erros são realmente muito raros, isso acaba sendo bastante impressionante. Na nossa espécie, especificamente, a taxa de erro é na faixa de 1 erro a cada 1 bilhão de nucleotídeos, certo? Bilhão, 1B. Então, o nosso DNA ele tem mais ou menos 3 bilhões de nucleotídeos. Isso quer dizer que, em média, né, no geral, a gente tem 3 erros de nucleotídeos a cada divisão de célula, certo? É muito? Não, não é muito. Porque se o nosso DNA é tão grande assim, 3 errinhos de nucleotídeos costumam ser em regiões que não vão afetar a função, não vão trazer nenhum problema para a gente. Tá? É claro que ao longo da vida, esses pequenos errinhos, a gente sofre muitas divisões, né? Então esses pequenos errinhos podem eventualmente acontecer numa região importante, o que muitas vezes leva a célula a ser destruída, né? A célula entra em apoptose, certo? Que é aquela morte celular programada, né? Então isso pode acontecer por conta de erros na replicação, tá? Outra coisa que pode acontecer é um erro que altere a capacidade da célula de entrar em apoptose. E aí você tem o desenvolvimento de um tumor, certo? Então,
esses erros eles podem ter outras consequências, né? Mas como eu disse, considerando, né, o processo como um todo, é um processo que erra muito pouco. Então nós temos diversos mecanismos de conferência, a gente verifica se realmente o que está sendo copiado no DNA está correto, se a nossa cópia está sendo feita da maneira correta. Beleza? Muito bem. Então, essas são algumas características, né, aí da replicação. E aí, para a gente fechar essa ideia inicial, essa introdução aí à replicação, é muito importante que vocês entendam essa expressão. Então, pessoal, sempre que falou em replicação do DNA, surge logo a ideia de que ela é semi-conservativa. Isso vocês vão ler em qualquer lugar, livros ou sites, qualquer lugar você falou de replicação, vai estar isso aqui de cara. A replicação do DNA é semi-conservativa. O que isso quer dizer? Então, vamos para cá, ó. Primeira coisa para entender sobre a replicação do DNA é que ela é feita baseada em um molde. Como assim? Então nós temos aqui, ó, um DNA dupla fita, certo? Fita de cima, 5 linhas, 3 linhas, fita de baixo, 3 linhas, 5 linhas, sempre invertidas, né? E as bases complementares, né? A com T, T com A, C com G e aí vai, né? Qual é a primeira etapa de qualquer processo de replicação do DNA? Tá? Independente de organismo e tal, a primeira etapa para replicar o DNA é sempre você separar a dupla fita. Então você tem uma desnaturação da dupla fita, certo? Desnaturar é abrir, né? Abrir a dupla fita. Então, eu vou ficar aqui, ó, ATC, GAT, e na de baixo eu tenho, né, TAG, CTA, e daqui 5 linhas, de cá 3 linhas, né? Bom, então foi feita aqui a desnaturação, as duas fitas, né, estão abertas, certinho? Quando é feito a duplicação do DNA, as nossas células elas vão utilizar uma das fitas, aqui da fita simples, como molde, para construir uma fita nova. Então ela usa uma fita antiga e a partir dessa informação da fita antiga, ela constrói uma fita nova. Como que isso acontece? Ó, então, se aqui tem uma timina, ela vem aqui e coloca uma adenina, né? Se aqui tem uma adenina, ele vem aqui e coloca uma timina. E assim vai, tá? Então ela vem colocando aqui e vai completando a dupla fita. Então aqui vem C, aqui vem G, aqui vem A, aqui vem T, certo? De cá está o 5 linha, de cá está o 3 linha. Vocês podem se questionar, por que eu fiz de lá para cá? Esse é um dos segredos da replicação. A replicação do DNA sempre acontece do 5 linha para o 3 linha. Então a fita nova, ela sempre é construída do 5 para o 3. Por isso que eu fiz nesse sentido, tá bom? A fita de baixo, ó, se vocês olharem aqui, ela vai ser no sentido contrário, né? Por quê? Aqui é o 3, então aqui é o 5 linha, né? E de cá eu tenho 3 linha. E aí vem, ó, T pareia com A, o A pareia com T. Aqui vem o C, G, A e T. Ou seja, originalmente a gente tinha uma fita de DNA, não é? Uma dupla fita, né? Uma molécula de DNA. Depois da replicação eu tenho duas. Vocês percebem que as duas são idênticas? E que elas são idênticas, inclusive, com a original, né? Então, é igualzinho, ó. ATCGAT, TAGGCTA, né? E aqui mesma coisa, ó. ATCGAT e aqui embaixo TAGCTA, né? Mesma coisa de cima. Então, gente, o processo de replicação sempre ocorre dessa forma. A gente separa a dupla fita e usa cada uma das fitas individuais como um molde para a construção de uma fita nova, certo? E aí, ao final do processo, nós temos agora uma molécula de DNA que é feita de uma fita antiga e uma fita nova. Estão vendo? A outra é a mesma coisa, uma fita antiga e uma fita nova. Isso quer dizer que o processo é semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque a gente conserva uma fita. A segunda, ela é construída nova. Entenderam? Tá? Então, isso é ser semi-conservativo. Mantém uma fita antiga, constrói uma fita nova. Então, todo o DNA ele vai ser desse jeito. Uma antiga e uma nova. Certinho? Então, replicação semi-conservativa. Quem é
o principal elemento que faz realmente a replicação do DNA? Existem muitas enzimas envolvidas, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas a mais importante, a que realmente, né, é a grande responsável por fazer a cópia aqui do DNA, é uma enzima que se chama DNA polimerase. Certo? Vejam, né, que não é ela que abre a dupla fita não, tá? Isso vão ser outras enzimas, outro sistema. Mas a DNA polimerase é a que faz a cópia do DNA. E é por isso que o DNA é sempre copiado do 5 para o 3. Porque a atividade de cópia, né, de polimerização mesmo dessa enzima, sempre ocorre do 5' para o 3', tá bom? Então aqui foi do 5 para o 3, a de baixo é do 5 para o 3. Sempre nesse sentido. Certinho, meninos? Bom, então essa é a ideia geral que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima.